Nossa República, nessa semana, está conversando com Wander Muniz, que é um empresário na área de tecnologia e que escreve de uma maneira muito interessante e muito didática sobre o que vem acontecendo, sobre os processos de evolução tecnológica e a sociedade. Wander, está claro, eu acho que você explicou muito bem essa questão da educação, da necessidade da qualificação, quer dizer, da uma mudança de percepção completa, quer dizer, desde quem formula as políticas de educação até o professor, o aluno, etc. Eu queria voltar ao que me chamou a atenção no seu artigo, que é o desaparecimento de determinadas profissões e o surgimento de novas profissões. Eu vou dar um exemplo que é da minha vivência e que, lendo o seu artigo, acabei... Nossa! Em 1985, eu fiz parte de uma equipe que fundou um jornal, o maior jornal de Mato Grosso, que é a Gazeta, por conta exatamente do processo tecnológico, principalmente. A redação foi montada inicialmente com máquinas de escrever, Olivetti, etc., etc., com equipamentos de telex, que a gente recebia o noticiário nacional, internacional, com as fitinhas, um negócio horroroso. Com eu não lembro nem o nome daquilo, mas era um cilindro que a gente recebia por sinais telefônicos, imagens, fotografias. Aliás, a Gazeta começou, em 85, fez a cobertura espetacular da guerra do Irã-Iraque por conta dessa máquina, que era uma máquina da Segunda Guerra Mundial, da UPI. Enfim, aí, no começo, quer dizer, pouco antes do jornal começar a circular, a empresa percebeu, gente, nós estamos errados, essas máquinas não vão funcionar, não vai dar certo. Aí eles retiraram todas as máquinas de escrever, esse processo todo mais antigo, e implantaram os computadores na redação. A Gazeta foi o 7º jornal informatizado do país, que, para a época, era um negócio meio de ficção científica. Então, todos nós tivemos que passar por qualificação, veio gente da Argentina, não sei de onde, para nos ensinar o que era um computador e como é que a gente fazia. E era um negócio assim, absurdamente simples. Eram computadores burros que tinham um servidor e é o servidor que resolvia tudo, o resto a gente, enfim, pensava que fazia na tela, né? Mas, de qualquer maneira, foi um grande avanço, né? Só que, nesse processo, algumas profissões começaram a desaparecer. Por exemplo, nós tínhamos lá o diagramador, que é o cara que desenhava a página no papel, o título, onde ia a matéria, onde ia a foto, etc., etc. Hoje são poucos diagramadores atuando, eles viraram diretores de arte, tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né? Mas do diagramador de jornal, como a gente conhecia, não tem mais. Depois do diagramador vinha o Pestap. O Pestap era um trabalhador bastante qualificado que colava letras, colava os textos, porque a gente já tinha offset, que não era chumbo, era offset já, então saía as tirinhas de papel digitada lá, datilografada na maquininha. O Pestap foi eliminado assim, sumariamente, porque aí já se passou a montar a página numa central e já saía direto, gravava o fotolito direto, não tinha mais aquela coisa de montar tudo no papel, aí fotografar, etc, etc. E assim, ao longo do tempo, na área da comunicação, na área do jornalismo, muitas profissões foram se extinguindo, foram desaparecendo. Quem não aprendeu a fazer cartoon no computador, sumiu, não trabalha. O cara que é editor de arte, etc., assim, ele não... Enfim, mudou tudo mesmo. E isso deve ter acontecido em inúmeras profissões. Qual é a tendência hoje? Quais são as novas profissões que estão surgindo em decorrência da tecnologia? Né? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos de profissões a partir de uma coisa que quase ninguém imagina. A gente está indo para uma evolução cibernética, e eu tinha um professor meu de sistemas cognitivos artificiais, nome bonito de matéria, né?
que ele falava assim que eu Chega a era me um cibernético. arrepiar, viu? Não, eu gostava do nome da disciplina, que era bonito. Eu não entendia nada do que ele falava, mas eu achava lindo. Mas ele falava que eu era um cibernético e não sabia, e hoje eu entendo o que ele fala. A gente está caminhando para um mundo, e eu acredito que isso um dia vai acontecer, em que eu vou ter capacidade de substituir partes do corpo humano por mecanismos totalmente mecanizados, né? Mecanismos digitais. Isso já existe, né? A gente não tem escala ainda, mas isso já existe. Tem impressora 3D fazendo uma série de coisas. Eu vou te pegar um exemplo mais mecânico, um marca-passo no coração já existe há algumas boas décadas, né? E você criar, por exemplo, ter um engenheiro de materiais que ele é especializado em criação de órgãos para substituir um transplante é uma profissão que daqui a pouco vai existir massivamente, que hoje a gente nem sonha. Hoje eu dependo exclusivamente de um órgão, de um outro ser vivo, né, de outro ser humano, para ser transplantado em alguém. Daqui a pouco eu vou ter alguém. Embora já existam, por exemplo, o pulmão, que é usado fora do corpo do cara para Sim, mas mantê-lo vivo e ele é um tal. mecanismo que está ali parado do lado para mantê-lo vivo. Mas imagina que daqui a 20 anos eu vou ter um departamento dentro do hospital que vai ter um engenheiro com uma impressora 3D que vai imprimir um pulmão bioaceitável, ou seja, não vai ter rejeição. Aquele material é um material de alta resistência e é um material que não tem rejeição, né? Ele é bioadaptável e vai abrir, o cirurgião vai lá abrir, o cara vai lá naquela salinha, vai produzir o pulmão, pegar e entregar para ele. Olha, tá aqui, acabei de fazer o pulmão, do jeito que você pediu. E ele vai lá e colocar o pulmão de volta, fechou o tórax, tá lindo, foi embora para casa feliz da vida. Isso não existe hoje e vai ter um engenheiro na salinha fazendo um órgão que não é um órgão biológico para colocar dentro de um indivíduo. Isso vai ser uma revolução. Só que isso carrega uma segunda coisa, uma segunda profissão que a gente jamais imagina. Imagina que eu fiz isso. Ou seja, imagina que agora eu tenho um cara que... O departamento de prótese, por exemplo, no hospital. Você chega lá, tem aquela prótese de plástico ainda, vai substituir uma perna, um braço. Daqui a 10, 15 anos, eu vou ter esse mesmo departamento, só que as próteses vão ser próteses mecânicas. Eu vou conseguir mexer, vão estar conectadas no meu sistema nervoso, eu vou receber os impulsos, eu vou mexer, eu vou segurar um copo. Lindo! Imagina que daqui a pouco eu vou ter o mesmo cara que rouba o meu Pix hoje tentando hackear meu braço. Olha que interessante, é bem O cara vai possível. hackear meu braço e vai falar assim, olha, eu preciso que você me deposite um Bitcoin para eu devolver o controle do seu braço. Vai surgir um segundo profissional, que é o cara especializado em segurança de biohacking, para evitar e criar mecanismos que permitam que esse tipo de tecnologia possa ser usada sem ser invadida. A gente jamais imaginou isso, sei lá, 10 anos atrás, eu jamais imaginava que eu precisaria de um profissional desse daqui a 10 anos. E eu vou precisar de gente especializada nesse tipo de segurança, porque esse tipo de tecnologia já existe. Ela só não tem ainda capacidade econômica de ser usada em massa, mas já existe. Daqui a 10, 15 anos, quando eu tiver economicamente a viabilidade disso acontecer, eu vou precisar de um profissional de segurança especializado nisso. Esse cenário já nos remete também a uma mudança dramática na indústria farmacêutica, etc, etc. Né? As coisas vão acabando... Exatamente. É um efeito cascata. É um efeito cascata. Você mede um ponto, você tem toda O aquela cara que indústria trabalha no laboratório vai ter que pensar noutra saída, porque aquilo lá não vai funcionar mais, não vai ser mais usado. Exatamente. O cara do laboratório, por exemplo, o farmacêutico que hoje está preocupado em descobrir uma nova droga, fazendo exame de laboratório na bancada, ele vai lá, plaquinha Petri, esquece. Esse cara vai ser um cara que vai ser um cientista de dados. Ele vai estudar um universo de dados genômicos, por exemplo, e produzir um medicamento a partir disso sem nunca ter pegado uma gota de sangue numa placa Petri. Vai acontecer. E a gente vai ter isso. Isso já acontece, mas, de novo, eu só não tenho ainda volume nem viabilidade econômica para fazer isso acontecer no volume que a gente está acostumado a ver as nossas tecnologias atuais. Mas daqui a 10, 15 anos, isso já vai ser normal. E são profissões que vão ser criadas a partir dessa evolução tecnológica. E já nesse mesmo caminho, as profissões anteriores que antecedem isso já estão ameaçadas em 10 anos. Já, olha, você por aqui você não vai ter mais seu emprego. Quando eu falo com médicos, por exemplo,
uma profissão, uma formação dos médicos que eu falo que ela não vai mais existir daqui a 10 anos e eu gero certos olhares raivosos. Não vai mais existir radiologista daqui a 10, 15 anos. Eles vão ser extintos. Já quase não se faz mais raio-x, né? Existe. Mas tem o radiologista que olha para a imagem médica e não só de raio-x, né? Ultrassonografia. Não vai ter mais isso. Não vai. Eu não vou mais precisar dessa especialidade. Um algoritmo vai conseguir fazer isso, o computador vai conseguir fazer isso melhor. Eu vou poder dedicar este profissional para uma outra área, que vai estar preocupada no cuidado do paciente e não em olhar uma imagem médica. Aliás, hoje o diagnóstico, quase todo ele já é meio computadorizado, né? O diagnóstico, o médico não apalpa mais e tal, ele vai lá, manda fazer uma ressonância. Mas aí é uma falha que a gente fala muito, por exemplo, quando eu falo com o pessoal de medicina, que isso é uma falha. O médico deveria fazer isso, mas ele está tão preocupado em olhar o exame de imagem em vez de olhar o paciente. E olhar o exame de imagem, o computador vai fazer melhor do que ele. Ele tem que se voltar para o paciente agora. Ele não precisa mais se preocupar com o exame. Então, essa profissão do radiologista, daqui a alguns anos, essa especialização ela não vai mais existir. Você é especializado em quê? Em imagens médicas. Não, amigo, o computador faz isso melhor do que você. Eu não preciso de você. Olhe para o paciente. E aí, olha como funciona a transição. Eu pego aquele profissional que tinha aquela especialidade, faço ele sair dela e olhar para o paciente. Eu não estou deixando de ter mão de obra. É uma volta atrás, de uma certa forma, né? É uma volta ao passado na profissão dele, né? Exatamente, só que você volta para coisas... Esse é o ponto de vista do método, pelo menos. Isso, mas o que eu quero dizer com isso? Você não está dispensando ele. Você está movendo a mão de obra para uma outra atividade que tem demanda também que o computador ou qualquer outra tecnologia não consegue atender. E esse é o ponto-chave nessas transições. A tecnologia substitui uma atividade, mas com certeza existe uma outra que ela não consegue substituir e que aquele profissional consegue se mover para ela e continuar exercendo e aplicando o conhecimento dele naquela área. Né? Muito bem. Wander, olha, a conversa foi muito boa. Eu acho que é um assunto que a gente precisa até conversar mais vezes. Já fica aqui o convite, porque... Vai ser maravilhoso. Porque eu acho que as pessoas, elas... no dia a dia, elas acabam não pensando muito sobre isso. Eu estou falando do cidadão comum, do cidadão que está lá preocupado em ganhar vida, em superar as dificuldades da pandemia, o desemprego, etc. Mas alguém, quer dizer, a classe média, ou sim, quem assiste televisão, quem está lá na internet buscando informação, etc., o formador de opinião, pelo menos, ele tem que começar a se preocupar com isso, porque ele tem filhos, ele tem netos, quer dizer, se não houver uma preparação, se não houver uma discussão agora, daqui a 10, 15 anos, pode ser tarde demais para muita gente, né? Essa conversa mostra claramente que a tendência é de uma mudança radical e cada vez mais profunda nesse caminho da informatização, enfim, desse mundo maluco. Nós não conversamos sobre Big Data, não conversamos sobre inteligência artificial. Eu acho que vou reservar aí para daqui mais uns dias a gente voltar a conversar sobre esses assuntos, porque são assuntos importantes, relevantes, né? E já estão presentes no dia a dia de cada um de nós sem a gente saber, né? Exatamente. Mas eu acho que essa discussão que você falou, só complementando rapidinho, de que a gente precisa trazer essa conversa porque eu tenho uma população que precisa ser afetada por isso e que os formadores de opinião precisam olhar, inclusive, para essa população e não deixar o gap aumentar, mas sim diminuir, é super importante. É isso. Obrigado. Foi uma alegria enorme ter você aqui no Nossa República. Estamos sempre à disposição. E na próxima semana... você acompanha uma outra entrevista que eu espero seja tão boa quanto essa aqui com o Wander Muniz. Um grande abraço a todos.